tenho. Piano, o pessoal falou. Eu tenho. Gente, boa tarde. Paraná tá pau a pau com o Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul tá melhor que o Paraná. Paraná só perde para Santa Catarina. Desculpa para quem é catarinense aí, tá, gente? Pessoal, muito boa tarde. Eu e o Edir, nós estamos aqui num projeto novo que a gente está começando. Logo mais a gente explica para vocês o que é o TEIA, quais são as nossas propostas para o TEIA, na questão de uma educação um pouquinho mais aprofundada, ao mesmo tempo mais crítica. E faz um tempo que a gente queria dar esse start, e nada melhor do que dar um start com um assunto que, infelizmente, a maneira como a gente aprende, a maneira como é abordado, peca em omissões, peca em detalhes. Então, temos aqui a presença da Jean. A Jean vai se apresentar. E à medida que a Jean for se apresentar, eu e a Edir, a gente vai começar fazendo algumas perguntas. A gente vai fazer isso em forma de conversa. E aí, obviamente, que a partir das conversas, das perguntas e das respostas que a Jean venha dar, a gente também venha ter mais perguntas dos alunos, tá bom? Tempo mais ou menos aqui de 60 minutinhos, 50, 60 minutinhos. A Jean, antes de mais nada, antes que você se apresente, um prazer gigantesco você estar aqui com a gente, né? Primeira convidada nossa Eu que de uma agradeço. pasta humanizada. E eu queria que você se apresentasse, né? Depois dessa apresentação a gente falasse um pouquinho, tá bom? Bom, boa tarde ao Tiago, que fez o convite para eu estar aqui hoje com vocês. Boa tarde ao professor Edir também, que vai estar nesse debate, nessa conversa com a gente. E é um prazer também estar com vocês. Eu estou vendo aqui, tem muitas mulheres, né? Tem o Samir, que é um nome árabe. Enfim, é um prazer também estar com vocês. Falar sobre a questão palestina é um dever moral, é um dever científico, é um dever político também. Então, e é uma honra também ter essa oportunidade de fala sobre a Palestina num viés contra-hegemônico, que é muito diferente do que é trazido pela mídia hegemônica, tradicional. Então, é uma oportunidade de falar, de trazer, abordar o nosso lado, enquanto palestinos, diante de tudo que vem acontecendo e desse genocídio que dura exatamente 428 dias ininterruptos, né? Bom, meu nome é a Jan Sadiq Adi. A Jan Sadiq Adi já é abrasileirado, a expressão, a pronúncia abrasileirada. Meu nome em árabe é Jan Sadiq Adi. Eu sou filha de pai e mãe palestinos. Meu pai chegou aqui em 68, minha mãe chegou aqui em 72. Eles se casaram na Bolívia. Eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, os imigrantes, eles tendem a ficar em região de fronteira, por conta até da documentação, da naturalização. E eu e meus irmãos nascemos no Brasil. Tá? Eu sou doutora em Psicologia Social pela USP, defendi ano passado a minha tese. Sou mestre em Educação pela UFMS, aqui em Campo Grande, e também sou psicóloga, né, formada pela UFMS de Corumbá, no campus do Pantanal, que a gente fala CEPAM. Bom, e só queria trazer, eu não tinha muita consciência do que acontecia na Palestina. Os palestinos aqui no Brasil geralmente são de classe média, eu não tinha muita noção do que acontecia exatamente, muito ligada à minha cultura, muito ligada à questão palestina pelo âmbito cultural, pela música, pela culinária, pelas festas, um pouco também pela religião, que eu segui durante um tempo, mas depois eu abandonei, não segui nenhuma religião no momento. Então, por essas questões mais culturais, né, da culinária também, os eventos, as festas, as datas comemorativas. Mas eu sou da psicologia social. E aí, sempre envolvida pelos movimentos sociais, movimento das mulheres, movimento dos negros, movimento dos povos indígenas, movimento das pessoas LGBT, movimento das pessoas com deficiência. E foi nisso que eu descobri a causa palestina e descobri que meu povo é um grupo étnico oprimido há cerca de 76 anos, exatamente desde maio de 1948.
princípio é isso. Tava me mutei aqui para não ter barulho. Já legal, legal. Obrigado por ter feito essa apresentação. Eu queria que o Edi começasse. Eu acho que o Edi tem um ponto interessante aí para iniciar essa conversa. E eu acho que a partir dessa fala do Edir a gente começa a fazer uma teia de conversas aqui. Nossa, que trocadilho bom, Edir. Nossa, não... Obrigado pela oportunidade, companheiros. Mas vamos lá, então. Eu quero muito ouvir mesmo a Jan, porque é isso, a gente precisa ouvir esse discurso contra-hegemônico, como você falou. E uma coisa que me bate muito, me incomoda bastante, é a questão do Hamas. Eu acho que a gente poderia talvez começar por aí, porque normalmente se faz, né, um discurso associando o Hamas a terrorismo. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, como é que a gente pode enxergar, né, esse contexto, né, político e onde o Hamas se posiciona dentro dessa, né, dessa teia geopolítica que envolve a questão palestina. O Hamas, ele é um grupo permeado por bastante preconceito, bastante estereótipo, né? Porque existe toda uma manipulação das pessoas que lutam, tá? Uma manipulação midiática para transformar o oprimido em opressor. Acho que esse é um ponto inicial, né? Existem várias pessoas ao longo da história, vários líderes que foram considerados terroristas, tá? Como o próprio Nelson Mandela. Então, você se junta por uma reivindicação e você é considerado o terrorista, é considerado o violador, o opressor. Tá? Bom, é importante a gente destacar que a colonização da Palestina, a invasão de judeus, né, na Palestina, inicia em 1948, oficialmente em 1948, né, em 1947 nós tivemos a resolução de recomendação de partilha da Palestina histórica, então existia palestinos vivendo na Palestina histórica, que geograficamente é um pouco menor do que o Sergipe, aqui no Brasil, que é o nosso menor estado, então é um território bastante pequeno, território inteiro da Palestina, né? E os judeus eles já estavam fazendo massacres na Palestina desde o início do século XX, então 1920, 1930, antes da autoproclamação do Estado de Israel. E eu falo isso porque, a partir de 1948, tem a fundação do Estado de Israel, que eles colocam como Guerra da Independência, né? Israel coloca como Guerra da Independência, e os palestinos colocam como Nakba. Nakba significa catástrofe em árabe, né? Que é uma catástrofe contínua. Nós vivemos a Nakba até os dias de hoje, até inclusive uma Nakba intensificada, né? Porque nunca houve um extermínio da população palestina como nesses últimos meses, né? E aí é importante a gente pensar que em 1948 houve a fundação do Estado de Israel com cerca de 700 mil palestinos expulsos de suas casas, né? A mando de violência, você está na sua casa, de repente chegam pessoas armadas, falam, saia da sua casa. Então, os palestinos saíram com a roupa do corpo, com o que podiam levar, isso em maio de 1948. Quem resistiu, quem tentou ficar na sua casa e não cedeu a essa violência foi morto. Então, nós tivemos cerca de 15 mil pessoas mortas e cerca de 500 aldeias palestinas destruídas, aldeias e cidades. Bom, eu falo disso de 1948 porque o Hamas ele foi criado em 1987, ou seja, quase 40 anos depois. Então, historicamente, é importante a gente colocar essas datas, tá? Depois de muito sofrimento do povo palestino. Tá? E depois também que alguns acordos com Israel não deu certo, vindo do Fatah, que é o outro grande partido político da Palestina. Então, assim, o Hamas, é importante colocar, ele é um partido político. É um partido político. Tá? E ele é um partido político que tem um braço armado.
ele tem um setor armado. Tá? Isso tem relação porque o próprio Fatah também tem um setor armado. Também tem polícia, né? E eles têm um confronto maior com Israel. Tá? Eles não cedem às opressões de Israel. Gaza, apesar de todo um controle, não era permitida a entrada de soldados em Israel, em Gaza, na faixa de Gaza. Tá? Mas a faixa de Gaza é o território palestino que mais vem sofrendo massacres ao longo dos últimos anos. Tá? Então, o Hamas é isso. O Hamas é um partido político e o Hamas ele tem uma ala armada, tá? Que está ligado também, porque o Hamas é um partido político de cunho religioso e tem um cunho político. Né? A gente fala Islã é religião, e islamismo é o setor político do Islã. Então, é um setor que trava lutas. Tá? E o Hamas, ele é vinculado a esse setor de lutas. Agora, o que acontece? Nós, palestinos, já estamos cansados. Estamos cansados. Estamos cansados de opressão, estamos cansados de tortura, estamos cansados de roubo, estamos cansados de envenenamento das nossas plantações, de apropriação das nossas terras, né? De tantas violências e violações. O Hamas é fruto do próprio Israel. É aí que está. As pessoas se rebelam, as pessoas têm direito de se rebelar diante de uma opressão, diante de uma colonização, diante de um apartheid. Né? Então, isso é importante porque foi até uma fala que o Yahya Sinwar, que foi assassinado, né, o último líder do Hamas foi assassinado, ele falou, vocês querem que a gente morra quieto? Que a gente não se rebele contra toda essa violência? Né? Que a gente fique esperando o Israel tomar todo o nosso território, toda a nossa vida, e a gente fica em silêncio, aceitando toda essa violência. Tá? Então, agora, aí é que está. O problema também, Edir, tem uma questão midiática. Né? Teve várias mentiras, várias fake news em relação ao Hamas, tá? Estupro de crianças, colocou crianças em jaulas. Isso não teve comprovação, inclusive os próprios repórteres que afirmaram isso, depois eles desmentiram, falaram que isso não era verdade, tá? Estupro de mulheres e etc. Inclusive, os reféns, ainda tem reféns, mas os reféns que foram libertados, eles falaram de quão bem eles foram tratados pelos combatentes do Hamas, como eles foram cuidados pelos combatentes, não houve violência contra os reféns. Tá? Esses reféns que foram libertados foram impedidos de se pronunciar em relação à postura do Hamas com eles, por Israel. Tá? Então, o Hamas, ele parte de uma reivindicação. Tá? E, bom, teve a morte de 1.200 israelenses, cerca de 1.200, né? Porque já tem números de que 200 foram mortos pelo próprio Israel, pelos soldados de Israel, que não conseguiram discriminar quem era palestino e quem era israelense, né? E a maioria eram jovens soldados, né? Que estavam numa festa, numa rave, enfim, mas que são militares. E esses militares fazem as coisas mais absurdas. Tá? Colocam homens na cadeia, né? Estupram esses homens, os próprios homens estupram esses homens, não vou amenizar, estupram, né? Colocam celulares no ânus dos homens, né? Colocam extintor de incêndio nos ânus dos homens, levam esses homens para o hospital depois de tanta violência e retornam esses homens para a prisão. O que você acha? Né? E, diante de tudo isso, eu não estou conseguindo ver aqui, mas depois a gente... e depois de tudo isso, assim, teve até uma fotinha, uma figura, né, que foi criada, um desenho, que a criança sofre tudo isso que a gente fala que é um trauma coletivo, né, porque os palestinos vivem um trauma
desde 1948, é um trauma transgeracional, que ele vai sendo passado de geração para geração, é um trauma contínuo, é um trauma étnico. Ele não é um trauma individual, é um trauma étnico, né? E ele pode muito bem ser capturado, né, assim, pelo Hamas. Porque a pessoa vai querer se vingar de tudo isso que ela viveu desde a infância. Imagina você perder toda a sua família. Como que fica a perspectiva dessa criança? Com 5, 6, 10 anos. Né? Então, o Hamas, ele não surgiu do nada. Ele é um projeto. Né? E ele foi fruto de um processo de opressão. Tá? E mesmo assim, eles protegeram os reféns, não aniquilaram. Agora, a gente tá no processo de colonização, que eu nem digo que é uma guerra, é um processo de genocídio. Tá? Então, foram mortos 1.200 israelenses, mas já temos mais de 100 mil palestinos mortos. Por que ninguém fala do terrorismo de Estado de Israel? É um terrorismo de Estado. Né? As pessoas, os soldados estão armados, os tanques, enfim, uma invasão. E agora tem os colonos também nos assentamentos ilegais, que são colonos armados também. Outro dia, eu tenho meu irmão mais velho que mora na Palestina, ele mora na região da Cisjordânia. Né? Outro dia eu falei com ele, e ele falou assim, nós somos vigiados e ameaçados o tempo todo. Eles falam pra gente, a gente sabe tudo que vocês estão falando, a gente sabe tudo que vocês estão fazendo. Se vocês fizerem alguma coisa, vocês podem ser mortos. Meu irmão falou, a gente vive com essa pressão, minha irmã. Entende? O meu irmão tá na Cisjordânia, não tem Hamas na Cisjordânia. Né? Eu tenho primos presos, primos de 15, 16 anos presos. Um dos meus primos foi preso, sabe por quê? Porque ele fugiu de uma viatura de Israel. Ele fugiu, ele ficou com medo. E eles falaram assim, você fugiu da viatura, então quem deve teme, então você tem alguma coisa. E ele está preso. Ele tem 15, 16 anos. É o Muhammad. Então, assim, é muita violência. Né? A gente já está cansado. Né? A gente vai se rebelar. Né? A gente vai fazer esse confronto. Por quê? O Yasser Arafat, que é um líder, né, um grande líder, ele tentou a diplomacia. Ele abandonou a luta armada, ele abandonou a guerrilha, ele estendeu a mão ao inimigo em busca de acordos, e os acordos não foram cumpridos. Então, esses acordos só servem para a gente perder mais território, a gente perder mais casa e tal. E para fechar, o Ghassan Kanafani tem uma frase que eu acho muito interessante, e ele fala, não tem conversa com o colonizador. A violência com a violência. Né? Eu gosto, aqui tem muitas mulheres, eu gosto de colocar esse exemplo meio duro, mas eu gosto de falar, você vai conversar com o estuprador que está tentando te estuprar? Ele vai dialogar com você? Não tem diálogo, gente. Não tem diálogo. Né? Ele só vai parar se ele tiver uma outra violência sobre ele. Infelizmente. Né? Infelizmente. Não tem diálogo. Aí o Ghassan Kanafani fala, o diálogo é entre a faca e o pescoço. Não tem diálogo. A gente já tentou várias tentativas de diálogo. Quem não cede às possibilidades de cessar-fogo é Israel. Não é o Hamas. É isso. Jean, queria pegar esse gancho seu, não sei se o Edir iria fazer alguma fala agora, eu posso te atravessar, Edir, quando você fala da questão do genocídio, e aí você falou da questão do terrorismo de Estado, e aí só para a gente entender, né, para os alunos entenderem, a gente ignora a existência de estados que fazem terrorismo. A gente tem, por exemplo, um estado terrorista que invadiu um outro país alegando que aquele outro país tinha armas químicas. E detalhe, né? Ele fez isso com o não consentimento da ONU e ainda assim fez, que foi no caso dos Estados Unidos, gente. Então, quando a gente fala de terrorismo, perceba o perigo que é o termo, porque ele é carregado de ideologismo. Então, em 2003, 2004, os Estados Unidos invadem o Iraque dizendo lá existem armas químicas. E 15 anos depois, o mesmo Estados Unidos disse, não tem armas químicas. Assim.
Sim. Destruiu um país, você destruiu uma economia, você interferiu nos seus aspectos políticos, então isso não é terrorismo, né? E aí, pegando esse gancho, eu acho que o Edi também vai fazer uma fala, hoje eu queria que nessa questão do genocídio, geralmente os alunos estão pensando muito na questão do agora, né? E aí você muito didática nessa questão do surgimento do Hamas lá em 87. Mas, ao mesmo tempo, acho que os meus alunos não sabem, não sei se os alunos da Edir sabem, da questão dos checkpoints. Como que os checkpoints que existem, por exemplo, eles afetam bastante a rotina diária de um palestino, uma palestina que precisa dar à luz. E aí, parada nos checkpoints, e aí como que isso afeta a gestação, como isso afeta o nascimento dessa criança. Então, eu queria, talvez, né, para esse meu aluno que não tem muita noção, né, bastante apaixonado pelo pessoal do Study With Us, lá do Andrés Lachta, ou do tal do professor Rock, não tem ninguém aqui, tá? Só para te deixar tranquilo, essa galera não existe aqui. Mas eu queria que você quase que desenhasse para essa galera o que são os checkpoints, o que é essa questão do direito de ir e vir impedido no próprio território. Eu acho que o Edir iria fazer alguma fala também. Não, eu só ia complementar a questão do terrorismo de Estado e essa narrativa maniqueísta que se faz, né, dos good guys que estão ali apenas defendendo o que é bom, o que é justo, né? Essa narrativa que vai legitimando Israel, ela é bem complicada, porque agora, por exemplo, a gente tem a questão da Síria também, né? E os caras estão avançando, né, muito além das colinas de Golã, mas né, dá para perceber que é uma escalada bem imperialista mesmo, como um enclave estadunidense que vai avançando sem limites, com a justificativa de que seria legítima defesa, né? Quer dizer, para se prevenir de eventuais ataques, né, de uma nação destroçada pelo imperialismo. Mas é só para fazer essa ponderaçãozinha. Essa questão da autodefesa, no caso de Israel, a autodefesa pela ONU não existe para o país ocupante. Não existe. Tem resolução sobre isso. Tá? O país que ataca não tem direito à autodefesa. Quem tem defesa é o país, é o povo ocupado, não o ocupante. Né? Você que está dominando. Como que o dominador tem direito à autodefesa? Né? Quem tem direito à autodefesa é o povo dominado. Não me lembro, mas existe uma resolução da ONU que fala sobre isso, eu não me lembro exatamente o número. Como também a própria luta armada também é legitimada pela própria ONU na resolução 3743 de 82. Tá? Um povo colonizado, ele tem direito a reivindicar os seus direitos humanos, ele tem direito a lutar, inclusive se os acordos não foram respeitados, inclusive a lançar mão da luta armada. Então, isso é legitimado pela própria ONU, né? A gente também conhece muito pouco sobre isso, mas um povo colonizado ele tem direito, inclusive, à luta armada. Bom, essa questão dos checkpoints que o Tiago traz, os checkpoints são postos de controle, né, que você tem que passar, eles estão em várias cidades, em várias aldeias palestinas, na entrada, geralmente, enfim, no decorrer da estrada, e esses checkpoints, eles atrapalham totalmente o seu cotidiano. Então, se você parar no checkpoint e ter que ficar lá porque eles estão fazendo uma vigilância, estão vigiando cada carro, você pode ir um trajeto que você levaria meia hora, você pode levar 2 horas para chegar. Né? Isso, os checkpoints é uma vigilância. Né? Então, se tiver soldados, já me falaram desse exemplo. Um palestino lá falou comigo, falou assim, eu estava no checkpoint e eu estava fazendo assim com o dedo. Estava fazendo assim, tipo, é uma expressão de ansiedade, né, de alguém que está esperando e tal. E aí o militar falou assim, pare de mexer com esse dedo. Pare de mexer com esse dedo. O soldado falou. Você não tem liberdade nem para mexer com o seu próprio corpo. Né? E aí, outro dia, também me chegou uma foto que deu 20 quilômetros de trânsito parado por causa de um checkpoint.
o soldado resolveu parar. Já era noite, as pessoas estavam voltando para casa, e já tinha 20 quilômetros de trânsito engarrafado. E esse outro problema que o Tiago trouxe é se uma mulher vir a dar à luz num momento de checkpoint, esperando o checkpoint ser liberado, né? Permitida a entrada, ou a saída, ou a ida para o hospital. Se a mulher tiver esse azar, é bem possível que ela morra, ou que a criança morra, que ela tem que fazer um parto ali mesmo. Eles geralmente não cedem espaço, não liberam a mulher para ir ao hospital. Tá? Por quê? Isso tem a relação com um contexto maior. As mulheres são as maiores vítimas do genocídio palestino, né? Não só desse genocídio. Há um tempo atrás, historicamente, as mulheres são as maiores vítimas, né? Exatamente porque as mulheres têm útero. As mulheres procriam, as mulheres reproduzem, então elas precisam ser mortas, né? Porque isso, é limpeza étnica. Você tem a ideia de eliminar o povo. E você eliminando as mulheres, eliminando a capacidade reprodutiva das mulheres, você está eliminando boa parte, né, da possibilidade desse povo se reproduzir e procriar e tudo mais, né? Então, tem até uma camiseta de Israel que tem uma mulher com uma burca. Sim, muito pesado. Tem uma mulher com uma burca e grávida. Então, eles falam um alvo, duas mortes. Então, as mulheres são as principais vítimas de toda essa violência, exatamente pela sua capacidade reprodutiva. Essa pergunta, e já passo também para o Edir. E, gente, podem fazer perguntas, tá? Não tenham medo. Se vocês falarem groselha, a Jean não vai bater em vocês. Eu talvez eu bata. O Edir vai ser fofinho. Mas se não tenham medo, posso. Tipo, mas eu vi na revista Oeste, no grupo do Zap. Não podem mandar, gente, sem crise. Mas eu faço essa pergunta porque eu tenho uma colega, a Fernanda, inclusive que é de Porto Alegre, em que ela passou 20 dias na Palestina. Ela não chegou aí para Gaza, se eu não me engano, ela ficou na região da Cisjordânia, e ela ficou na casa de uma mulher palestina, onde o seu filho não andava, ele se arrastava no chão, porque no dia em que essa mulher foi dar à luz, ela passou em 9 checkpoints, e ela ficou 3 horas nesses checkpoints, e aí atrasou todo o processo de trabalho de parto, entrou água na cabeça da criança, eu acho que é assim que se fala, não sei, posso estar equivocado. E a mesma Fernanda, nesse mesmo checkpoint, passando pelos 9 checkpoints, por ser turista e branca e loira, ficou 1 hora. Então, eu acho que é para que o meu aluno entenda como que esse genocídio ele é diário, ele continua acontecendo de forma intensiva e massiva, igual você disse, mas ele é diário, né? Então, só para a galera. E é uma punição coletiva, né? A ideia é você cansar o palestino. É você cansar o palestino para que ele saia do território, né? Bom, e isso é claramente uma prática racista, né? Os turistas têm direitos que os próprios palestinos não têm, né? Os palestinos têm menos acesso à água, né? Os israelenses roubam água dos palestinos, água potável. Eu tenho meus familiares, né? A gente tem terras, agora é época de figo, e os colonos já estão lá armados. Eles têm medo de colher os figos e serem mortos. Tá? Então, assim, a questão da violência, ela é ininterrupta, ela é histórica, e os checkpoints fazem parte disso. Tá? É realmente para... Imagina isso também emocionalmente, psicologicamente para as pessoas. Tá? Então, na faixa de Gaza, tinha um controle de tudo, né? Tem controle de tempero, tem controle de entrada de brinquedos, tem controle de entrada de material de construção, tem controle de medicamentos, tem controle da quantidade de energia elétrica que as pessoas podiam ter, elas só podiam ter 6 horas de energia elétrica diária que Israel disponibilizava. Tá? E tem um controle, olha, a coisa é tão
biopolítica, tá? Um pouco falando, né, trazendo um pouco de Foucault, tão biomicropolítica, que eles controlam até a quantidade de calorias que os palestinos podiam comer dentro da faixa de Gaza. Né? Então, assim, homens de tal idade vão comer tanto por dia, mulheres tanto, crianças tanto, adolescentes tanto. Então, assim, esse regime colonial, ele é avassalador na vida das pessoas. Avassalador. As pessoas, não é porque eu sou palestina, mas palestina é um puta povo, assim, tem muita força. É muita força. Para resistir, para confrontar, para lutar, para se divertir, para ter festas, para casar, enfim, apesar de todos os pesares. Mas, e eu sei também, embora eu não seja uma pessoa ligada à religião, eu sei também, sim, guerreiros, Yasmin, guerreiros, e eu sei também o quanto a religião é fundamental para eles. A religião é fundamental. Né? Já fiz um pôster sobre isso num congresso, esse pôster foi premiado, né? Falando da importância da religião para os palestinos se manterem de pé. Né? Isso é uma força que possibilita. Porque, então, se o seu irmão, seu pai, sua mãe foram mortos, eles acreditam, eles estão no paraíso, né? Foi Deus quem possibilitou isso, e isso nutre, né? Nutre a saúde mental das pessoas, nutre a sobrevivência delas. Então, eu acho que se não houvesse a religião muçulmana na base do povo palestino, eles sucumbiriam mais rápido. Eu sei da importância da religião nesse sentido, inclusive para a saúde mental, para o âmbito emocional, psicológico, para você se manter vivo, né? Se manter vivo e seguir. Isso é importante. Acho que você ia falar uma coisa, né? Não, tava ouvindo aqui, mas eu ia perguntar, na verdade, olha só, tem a Maíra, depois eu faço a minha pergunta. Consegue ler aí, Biru? Consigo. Eu vou Para quem tá ler. vendo gravado, a Maíra mandou assim, ó. Tenho uma dúvida, gostaria de saber da relação entre a defesa de Israel e o cristianismo. Sei que a região foi importante na Bíblia, mas por não ser uma guerra religiosa, fico pensando se não é uma forma também de legitimar o que Israel vem fazendo. Eu acho que até legal nessa resposta, o Ajan, se você puder falar de como que os cristãos são tratados pelo Estado de Israel ou pelos judeus em Sim, Jerusalém, que a galera sim. tem uma romantização nisso, né? Acham que são bem tratados. E também a questão de que no próprio mundo palestino, no próprio território palestino, né? A gente também tem outras manifestações religiosas, né? Inclusive igrejas cristãs, né? Então vou passar essa bola para ti. Tá bom. É isso mesmo que o Tiago trouxe. Então, Israel tem um objetivo de ser um país teocrático, tá? Governado por pessoas de uma determinada religião. Judeus, da religião judaica, tá? Considerando os judeus aqui um grupo religioso, não um grupo étnico, tá? Então, existe isso, então eles querem que apenas judeus estejam e tenham direitos nesse território, no território de Israel. Esse é um ponto. Tá? Inclusive, por exemplo, os judeus etíopes, judeus negros, são discriminados. Tá? Eles são por isso que é um país racista, e não só contra palestinos, mas também contra judeus que são pessoas negras, né? Os etíopes, sobretudo, que tem bastante lá. Mas eles sofrem bastante preconceito. Esse é um ponto. Existem cristãos palestinos, né? Claro. Existem as igrejas, né? Jesus era palestino, né? Nasceu em Belém. Belém é uma cidade palestina. Né? Então, isso é importante também a gente trazer. Mas os palestinos cristãos também são atacados, as igrejas também são atacadas, tá? E também cristãos turistas, que não são palestinos, também são atacados, porque
é uma imposição, o que eles querem, o que eles pretendem, é uma imposição da religião judaica, do judaísmo. Agora, também, no que a Maíra trouxe também, historicamente, tem uma instrumentalização bíblica de Israel, que começou em 1897, no primeiro Congresso Sionista, realizado na Basileia, realizado, inclusive, por homens ateus, né, mas que resolveram se utilizar da Bíblia com os jargões de terra prometida, povo escolhido, para justificar a ocupação da Palestina. Então, é exatamente isso, né? Tem essa legitimação por parte do Velho Testamento de que a Palestina é uma terra, seria o futuro lar nacional judaico, embora eles também tenham pensado em outros territórios. Pensaram aqui na Patagônia, na Argentina, pensaram em Uganda e Madagascar, na África, mas eles juntaram, né? Vamos juntar a Palestina como futuro lar nacional judaico em razão do discurso bíblico, tá? Uma instrumentalização do discurso bíblico. Agora, o Israel da Bíblia não é o Israel de 1948. Então, a gente precisa, eu acho, assim, a gente precisa fazer pontes entre a história. Não dá para pular e achar que o Israel de 2024 anos atrás, 2050 anos atrás, é o Israel de 1948. Como que a gente faz esse salto na história, né, e não percebe que pode ter alguma incoerência aí? Né? Os próprios judeus que estão na Palestina, que ocuparam a Palestina, enfim, eles não são mais semitas. Eles não tinham mais nenhuma descendência semita. Eles não falavam mais o hebraico. Né? Vamos falar que as pessoas semitas são as pessoas que falam as línguas semitas. Né? Eles reaprenderam o hebraico e agora ficam se utilizando do termo, isso é antissemitismo, quando, na verdade, nós não somos contra judeus. Né? Embora quase 95% dos judeus são sionistas. Tá? Sim, é uma quantidade. Eu sei que tem grupos, tem o pessoal Vozes Judaicas pela Paz, Vozes Judaicas pela Palestina, tem grupos de judeus a favor da Palestina que estão com a gente nessa luta, tem o Bruno Huberman, enfim, tem o Breno Altman e tal. Mas é uma pequena minoria, né? Então, é uma pequena minoria, mas muitos são sionistas, e a nossa luta é anti-sionista, né? Não é antissemita, porque semitas somos nós, os árabes. Né? Nós que somos semitas. Tá? E o que a gente fala é uma possibilidade de judeofobia, quando, na verdade, a gente não está fazendo um ataque ou uma aversão a pessoas que professam a religião judaica. A gente está reivindicando o nosso território, a nossa terra natal, a terra palestina. Né? Então, a gente acaba usando esse termo de judeofobia, e que também não condiz com a realidade. A gente não está tendo uma prática de aversão a pessoas judaicas ou que professam a religião judaica. A gente luta contra o sionismo, contra a ocupação, contra o colonialismo na Palestina. Teve um comentário aqui, eu vou ver. Você quer fazer o teu comentário / pergunta que você ia fazer? Massa, Jean. Muito massa. E, gente, pode mandar mais pergunta, a Maíra mandou, mas pode mandar mais. A Marcela mandou aqui, perdão. Manda aí, Edir. Depois a gente vê a da Marcela, pode ser? Pode mandar da Marcela, vamos lá. Pode mandar? Pegar a participação deles. Então tá. Marcela Pacheco, Marcela Pacheco. Prof, sou muito legal no assunto, mas queria perguntar o porquê dessa situação perpetual, mesmo que esse seja um cenário evidente de genocídio. Vi diversas imagens de fuzilamento de pessoas com fome, soldados andando em bicicleta de crianças mortas em bombardeio. Diante dessa perspectiva, eu não entendo, eu não sei como esses aspectos podem ser legitimados geopoliticamente. A ONU não tem poder ativo sobre as ações dos estados que alimentam Israel com armamentos, etc.? Excelente pergunta e incomum, inclusive. Boa, da Marcela, né? Bem elaborado. Obrigada, Marcela. Bom, eu vou começar primeiro pelo final. A ONU, ela tem direito de recomendação. Ela não tem direito de ação, de intervir diretamente nos fatos. Tá? Ela recomenda, ela pode recomendar uma punição, mas ela não tem esse poder.
Infelizmente, a gente acho que tem um equívoco, né, em relação a como a gente pensa a ONU, que a ONU ela atua, né, ela tem poder de atuar diante dos países que se compõem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, que compõem a ONU e que poderiam paralisar a troca de armamento, o envio de armamento, o envio de petróleo, o envio, enfim, de soldados, de pessoas e tal. A ONU não tem esse poder. Tá? E isso cabe aos estados em particular. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo pressão para que Lula pare de exportar petróleo para Israel. A gente não conseguiu. Né? Há ganhos, há questões econômicas, há questões diplomáticas. A gente está aqui há mais de um ano pedindo rompimento das relações diplomáticas, rompimento das relações militares, econômicas, acadêmicas. As acadêmicas a gente está até conseguindo atuar. A gente chega na universidade e está conseguindo impedir as palestras com pessoas sionistas. Né? Mas a ONU não tem esse poder. E a ONU está nos Estados Unidos, né? É incrível como se 14, 20 países estão a favor do cessar-fogo, e aí Estados Unidos colocam um poder de veto e o cessar-fogo não acontece. Tá? Claro que tem interesses econômicos aí. Né? A venda de armas, a indústria bélica é a indústria mais lucrativa do mundo. Né? A gente tem uma visão mais como, né? Mas as armas primeiro, as vidas depois. Então, assim, a questão do lucro no capitalismo, ela é bem evidente. Né? Agora, o que acontece, Marcela, como que tudo isso, como que esse genocídio pode ser legitimado, né? É interessante essa pergunta, né? Que a gente fica abismado, né? Como que isso está e não foi interrompido, né? A questão é que isso é um processo, é um projeto, tá? Não é de agora que Israel faz isso, tá? Sai como vítima, alegando autodefesa, como o Edir trouxe, tá? Controla a mídia hegemônica, tá? Tem ligação também com determinadas igrejas que também fazem um discurso pró-Israel. Tá? As pessoas desconhecem esse contexto. Tá? E lá, por exemplo, isso que chega até nós aqui no Brasil não chega para Israel. As pessoas não veem isso na mídia. É bloqueado. Na televisão de Israel não chegam essas imagens. Eles não sabem exatamente o que está acontecendo à população não militar, embora boa parte seja, mas os jovens são os mais, né? Mas eles não sabem. As reportagens que chegam basicamente sobre os reféns. Tá? Tem que furar essa bolha. Tá? Como aqui a gente tem que furar essa bolha, por isso que, infelizmente, agora a gente tem as mídias alternativas, né? A gente tem as redes sociais que também colaboraram muito. Tá? Mas eu que estou há 7 anos na luta, desde 2017, mas eu tenho amigos que estão há 30 anos na luta. Né? E eles falam, agora que a gente está conseguindo ter voz para falar sobre o outro lado. Então, durante muito tempo, Marcela e demais, o discurso que preponderou foi o discurso de Israel. Quem atacou foram os terroristas palestinos, né? Foram eles que começaram a violência. Então, é aquela frase do Bertolt Brecht, né? Você reclama do rio que tudo arrasta, mas você não fala das margens que o comprimem, né? Então, a gente sabe um lado dessa história. Aí, quando o grupo que estava historicamente oprimido se rebela, ele que é o violador, ele que é o violento. Então, como que essa mídia, esse discurso, a importância da narrativa, e como essa narrativa, ela produz consciências. Eu estou aqui falando para 40 pessoas, mas a Globo, às 7, 8 horas da noite, vai falar para milhões de pessoas a favor de Israel. Então, é um trabalho micropolítico. Tá? Eu só vou dar um exemplo. Eu estava indo numa orquestra que uma amiga minha me convidou, aqui em Campo Grande.
E o maestro, ele fazia referência a um músico que tinha recebido bolsa de estudos em Israel, né? Fiquei quieta. Aí fui convidada uma outra vez, na segunda vez. Eu ia me pronunciar na plateia, né? Fazendo uma referência a Israel. Olha, como Israel é bonzinho, né? Assim, dá bolsa de estudo para estudantes brasileiros e tal. Aí o meu namorado me segurou. Ele falou, calma, calma. Me segurou. Aí eu entrei em contato com o maestro no Instagram. Eu falei assim, como que o senhor faz referência a Israel num espetáculo de música, enquanto ele está cometendo genocídio há mais de um ano contra palestinos, torturando pessoas, destruindo casas, matando mulheres, matando crianças, estuprando, torturando, né? Fazendo, enfim, coisas bizarras com as lingeries das mulheres. Eu falei, por que o senhor não tem vergonha de falar de Israel? Naturalizando Israel, fazendo referência a Israel. Por favor, assim. Aí a minha amiga me convidou de novo. Eu falei, eu não vou, porque se ele fazer referência a Israel, eu vou me pronunciar na plateia e vou acabar com a festa. Tá? Assim, eu não vou, para não constranger as suas filhas que estão tocando, e também para não ser constrangida. Aí ela falou assim, ele não falou nada de Israel. Eu falei, porque eu conversei com ele, no privado. Então, olha, é um trabalho nosso, micropolítico. É de um em um, né? Agora, voltando ao que a Marcela estava falando. Marcela estava perguntando, os palestinos não existem na educação de Israel, desde criança, né? Ou existem como inimigos, como pessoas a serem exterminadas, como invasores. Isso é o que a Nurit Pérez de Leanã vai falar no livro dela, sobre educação, ideologia e propaganda, os livros didáticos de Israel. Ela é israelense, mas ela é antisionista. E a filha dela foi morta por um bombardeio, tá? Um bombardeio de bomba, assim, um ataque de bomba, né? Pessoas colocam uma bomba no corpo e a filha dela morreu. Ela falou: o que está acontecendo? Né? O que leva uma pessoa a se tornar uma bomba e matar outras? Né? E aí ela estuda. Então, o que acontece? Você é permeado por um trabalho de conscientização, né? Como aqui no Brasil a gente tem também um trabalho de referência ao europeu como harmonioso, né? Assim, veio aqui, trouxe progresso para o nosso país, a gente não fala, né, das violências, das violações contra negros, contra indígenas, isso é meio ocultado. Agora que os negros e indígenas, a partir de 2008, começou a aparecer a versão de negros e indígenas nos livros didáticos, a partir da lei 11.645. Tá? Então, é sempre o discurso do colonizador que prevalece. É sempre o discurso do vencedor que prevalece. Né? É sempre o discurso do leão que come as presas que prevalece. É ele que vive, é ele que sobrevive. Tá? Então, imagina, Marcela, você tem todo um processo de construção da sua subjetividade, da sua consciência, de que os inimigos são os palestinos, são os invasores, e depois você vai para as Forças Armadas, com 18 anos. Lá servir o exército é obrigatório. Você serve durante 3 anos, homens e mulheres. O que eles vão fazer com os palestinos? Então, há um processo que também o Agamben discute e tal, o George Agamben, de desumanização do palestino. O palestino pode morrer, não vai afetar nada. Né? Imagina se fosse 100 mil israelenses mortos, como que o mundo não estaria nesse momento? Né? Então, como nós aqui, se um indígena, se uma pessoa negra é morta, a gente não sente muito, a gente está acostumado a ver as pessoas na rua, a ver as pessoas dormindo no chão, né? Naturalizando isso, ou então responsabilizando a pessoa por aquilo que aconteceu na vida dela. Né? A gente esquece que essa pessoa negra que está na rua, alcoolizada, ou matando, ou roubando, tem um passado escravocrata que influenciou as condições sociais dele agora, né? Então, nesse sentido. Então, tem um projeto de construção da consciência que não é muito fácil a pessoa romper. Né? Tem que ser um processo decolonial mesmo, né? Aqui no Brasil e lá também. Tá? Romper essa bolha. Né? Você fala de decolonial, dos focos que a gente tem, que se chama Sala Carolina, no nosso curso, né? Sim. É sempre ser decolonial. A gente fala que, mano, decolonialidade é tudo. Sim, é isso.
Ô, Jean, já são 6h10 e eu queria passar a bola para o Edir, fazer uma intervenção final, porque assim, né? Você está com a gente que faz uns 50 por mim, você ficaria aqui por, tipo, você daria um curso com a gente ano que vem inteiro. Mas eu queria que o Edir fizesse uma amarração aí, já que ele começou, então ele fizesse essa, essa, essa confluência com você, igual diz o Nego Bispo, né? Pra gente. Nossa, passou muito voando. Pra gente ter uma conversação final legal e você pode provocar os alunos à vontade. Ó, a Jean, aqui é autonomia, cara, tipo, pra caramba. Então você pode meter o louco. Edir, pode fazer a sua fala em direção ao nosso término, senão, coitada da Jean, não janta hoje. Eu tô na vibe da galera aqui. Eu, por mim, cara, ficava mais meia hora, mais Ficaria uma hora. demais aqui, cara. Porque é muito impactante e a gente tem sede de conhecer as coisas a partir de um ponto de vista que não seja essa visão unilateral que nos é passada Sim. todo o tempo pela mídia corporativa, né? Então, isso é É realmente muito importante. o ponto de vista do nativo, né? Embora eu não tenha nascido lá, mas foi isso. Mas assim, eu posso ficar, aqui são 5h08, eu posso ficar até 5h30, se vocês quiserem, eu fico mais uns 20 minutinhos. Massa. Tá bom? Então, Edir, vai na sua agora. Cara, o que eu ia, né, pontuar tá relacionado com coisas que você já trouxe, né, que é essa questão da narrativa, o quanto ela é importante para, vamos dizer, legitimar, né, essa escalada de violência e fazer com que as pessoas naturalizem isso, com que essa versão, né, de que tudo isso que está acontecendo seria, vamos dizer, uma legítima reação né, ou de legítima defesa, né, de um povo historicamente oprimido, e é como você falou, parece que tem um salto, né, na interpretação da história que despreza tudo o que aconteceu aí, né, desde 1948, como você colocou. Mas era isso, eu quero mais ouvir mesmo a sua experiência. Pegando um pouco esse gancho e já passar também, já que o Edir falou, essa questão da narrativa, né? Ela cria palavras que elas são vazias de sentido. Exemplo, palavras como assunto polêmico, né? Palavras como os dois lados estão errados. Tem gente boa dos dois lados, tem gente. Essas É uma linguagem expressões, do politicamente correto também, né? essa linguagem no sentido de não assumir um compromisso, ela colabora exatamente para um nivelamento raso do entendimento, de modo que qualquer linha que a gente avance, ela já é enxergada como uma linha mentirosa, como uma linha de fake news. Então, como que o discurso, né, ele tem essa capacidade de paralisar, né? Eu acho que é essa a questão. E aí tem uma pergunta aqui, a Bela perguntou a diferença de Hamas, Fatah e Hezbollah. Tá, vou falar. Bom, eu só quero falar um pouquinho da narrativa, só dar um exemplo. Bom, eu acho a narrativa, ela, como psicóloga, né, tudo que a gente lê, tudo que a gente tem acesso, vou fazer, Bela, pode falar, eu vou responder. Tudo que a gente tem acesso vai formando a nossa consciência, vai formando a nossa forma de pensar, vai formando a nossa forma de perceber o mundo, de perceber o outro, né? Assim, quando a gente vê um negro na rua, é vagabundo, né? A gente esquece dessa história escravocrata que permeou o grupo, toda a raça, né? A gente é permeado por estereótipos, por preconceitos e tudo mais. Não. Isso é lamentável. E isso tem a ver com o discurso, tem a ver com a narrativa. A narrativa do professor na sala de aula, a narrativa do padre na igreja, a narrativa do pastor, a narrativa da mídia, a narrativa da internet, a narrativa dos livros didáticos. Tá? E isso vai compondo uma teia, né? Vai compondo uma teia que estabelece verdades para as pessoas. E elas não questionam essas verdades, porque foi ouvida tantas vezes, sabe aquela mentira que foi ouvida várias vezes que se torna verdade? Né? Então, e agora, né, às vezes eu falo para os meus companheiros de luta, eu, pelo menos, falo há 7 anos na Palestina todos os dias no meu Facebook, todos os dias.
Às vezes eu falo, eu tenho até que me afastar por causa do concurso que eu estou fazendo agora, tal, mas é muito difícil me afastar, porque isso já está nas minhas entranhas, assim. E, eu falo, há 7 anos, agora que as pessoas se conscientizaram sobre o que acontece na Palestina, precisou 100 mil palestinos morrerem para as pessoas terem, antes tarde do que nunca, mas é muito tarde. Vai completar quase 100 anos de colonização da Palestina. Então, assim, agora que deu esse boom, claro, eu agradeço, sou grata a todas essas oportunidades de voz dadas aos palestinos e aos apoiadores da causa palestina, mas, assim, há muito tempo a gente grita, só agora que a gente foi ouvido, né? Então, isso é um lamento na nossa história. E quando eu teve esse... Eu vou falar disso rapidinho, vou voltar para essas 2 questões, mas, assim, teve 2 episódios. Agora, em 2022, teve o ataque a Gaza, né? E eu fiquei bastante perturbada, porque desde a minha militância eu nunca tinha sofrido um ataque, assim, nunca tinha presenciado um ataque mesmo nas redes, enfim. E aí eu falei com o Walid Rabah, que é o presidente da FEPAL, e eu comecei a chorar. O Walid falou assim, não é hora de chorar, é hora de lutar agora. Lutar na narrativa. E assim, eu tinha às vezes 2, 3 lives por dia, né? E eu fiquei assim, né? Já seguro o choro, porque agora é a hora da gente falar sobre o nosso povo. Né? Fiquei baqueada. E uma outra vez foi quando esse genocídio começou, e um grande amigo meu, libanês da luta, ele falou assim, essa não é a primeira vez que os palestinos são assassinados, não será a última, e a gente vai continuar lutando. Segura esse choro e vamos lá. Essa história se repete, os palestinos resistem, e eles estão até aí, até agora. Então, assim, eu falei, né? O Estado, Hanan, né? Tem o TPI agora, né? Que, assim, condenou Netanyahu à prisão e tal. Tem essas instituições, mas a gente não tem muita força. Israel é muito poderoso porque tem toda a base dos Estados Unidos colaborando com eles, né? Então, eles são muito poderosos. São muito poderosos. Desde o exército até a máquina a máquina midiática, economicamente, eles são muito fortes. Né? E os palestinos, e também outra coisa importante, os palestinos não têm forças armadas, o palestino não se constitui um Estado. Né? Por isso que também, é conflito, não é conflito, é genocídio. Não é guerra, porque guerra se dá entre 2 estados. A Palestina não se constituiu enquanto Estado porque não foi permitido. Era em 1948, mais da metade, 56% do território ficou para Israel, 44% menos, 43,4% ficou para a Palestina, e o Estado palestino não foi constituído. Então, não é guerra. A Palestina não tem forças armadas. A Palestina tem alguns grupos armados. Né? Então, esses termos, esses conceitos, né? Por isso que a narrativa pega. Né? Por isso que é importante a gente desconstruir essa narrativa, a gente escovar a história a contrapelo, mostrar o outro lado. Né? E aí eu quero falar da narrativa, só dar um exemplo. Eu, na minha tese, uma tese interdisciplinar, mas eu analisei os discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história da Rede Adventista da Educação. Tá? Analisei os livros do 6º ao 9º ano. E me deparo com o discurso sobre a Palestina. Né? Não foi fácil ler aquilo, não. Foi fácil, não. Eram 3 páginas. Eu desenvolvi um capítulo de 30 páginas contrapondo essas 3 páginas do livro. Eu já vou olhar aqui. E aí, só para dar um exemplo, são dedicadas 4 páginas para falar do Holocausto, nesse mesmo livro de história. Né? Mas, nesse mesmo livro, não tem nenhuma referência à Nakba. Entende? Não tem nenhuma referência à catástrofe palestina. Por isso que há um processo de silenciamento desse lado. Né? A Nakba é colocada como Guerra da Independência, ou seja, mais uma vez, a voz do colonizador. Né? E esse discurso que o Tiago está falando do politicamente correto, porque eles colocam assim, eu lembro de uma frase bem no começo, existem milhares de mortos de ambos os lados. Milhares de mortos é um termo muito genérico, né?
1.001 e 999 mil é milhares. Mas existe uma diferença. Né? A cada um israelense assassinado, morto, enfim, 23, 24 palestinos são mortos. Assim. Então, aí a gente... A minha tese, os editores tiveram acesso, né? Eles falaram que eles vão considerar as minhas críticas à narrativa, e não tem nenhuma... A questão das diretrizes curriculares para a educação étnico-racial no Brasil, eles não estão respeitando também, porque é sempre um lado ainda que está prevalecendo nos livros didáticos, né? Então, essa narrativa vai se compondo, né? Essa narrativa vai se compondo a favor de um grupo e tudo mais, né? Bom, agora sobre os partidos, bom, o Hamas é o partido que... O Hamas é o partido que venceu na faixa de Gaza, tá? E, enfim, era o partido que estava governando a faixa de Gaza. O Fatah é o partido que governa a Cisjordânia, tá? Agora, o Hamas, ele tem esse posicionamento mais aguerrido. Ele é ligado à luta armada, tá? Tanto que ele conseguiu tirar os soldados do território, né? Os soldados israelenses do território da faixa de Gaza. Apesar desse controle todo, nenhum soldado poderia entrar na faixa de Gaza, nenhum israelense podia entrar na faixa de Gaza. O Hezbollah, ele também é ligado à política, né? À política partidária do Líbano, e também tem esse posicionamento de confronto de Israel. Tá? No entanto, que quando Israel tentou expandir seu domínio no sul do Líbano, ele perdeu para o Hezbollah. Né? O Hezbollah tem táticas, tem estratégias de guerra, de enfrentamento muito interessantes, né? De vencer o inimigo pelo cansaço e tal. Então, assim, Hanan, né, que fez a pergunta, Hezbollah, Hamas e tem um grupo também, agora perdi o nome, mas e o Irã, eles estão alinhados, tá? Eles estão alinhados no enfrentamento contra Israel. Tá? O Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano, o Irã também, ele tem um posicionamento a favor dos palestinos, e um grupo que não são os Tuts, mas que é do Iêmen, que também fez esse confronto, bombardeou. Isso, o Fatah, ele governa a Cisjordânia. Mas ele tem acordos com Israel bastante problemáticos, bastante problemáticos. E até essa questão de que, por mais que as pessoas queiram justificar a questão do Hamas por estar em Gaza, vamos lembrar que houve também ataque do Estado de Israel na Cisjordânia, que é governado pelo Fatah. Né? Exatamente, exatamente. Existem vários ataques, né? E esse ataque aconteceu bem no momento em que Israel falou assim, não, vamos para, me escapa agora a cidade, me lembra depois, vamos para tal cidade que lá é seguro, vai estar de boa. Aí a galera, tipo... Isso, sim. Chegou lá, o que Israel faz? Bombardeio. Sim, exatamente. Não, as coisas, na verdade, a mídia está focada na faixa de Gaza, mas também tem bastante atrocidades acontecendo na Cisjordânia, onde está meu irmão, por exemplo, uma vigilância, terrorismo psicológico, prisão de crianças e adolescentes, porque jogam pedras, por exemplo, nos soldados, eles são presos por detenção administrativa, ou seja, não é um julgamento, não tem provas, e essa detenção administrativa, ela pode ser adiada a cada 6 meses. Então, você fala assim, vai ter um novo julgamento, enche de esperança, que é o que está acontecendo com meu primo lá, Mohammed, né? E ele fala assim, aí chega a 6 meses e eles falam assim, não, vai ser adiado o julgamento. E ele fica mais 6 meses na prisão. Entende? A prisão são em celas solitárias,
tá? Para não ter comunicação entre os prisioneiros políticos, né? Se você tiver problemas de saúde, você pode definhar, tá? Tem muitas mulheres presas, eu não me lembro o nome agora, mas tem uma especialmente que ela tem problemas de bronquite, ela tem problemas respiratórios, e eu achava que as celas eram 2 por 2. As celas é 1,5 por 2. Então, assim, é muita violência. É muita violência. Né? Essa presa política, ela foi impedida de ir ao funeral da própria filha, que morreu. As prisões, assim, 25, 30 anos, 40 anos na prisão. É muito tempo. É muito tempo. Assim, e por exemplo, as mulheres palestinas que... Tem um filme chamado, acho que 3.000 Noites, mas ele não é muito... Depois, o trailer vocês conseguem ver no YouTube, mas é muito difícil o acesso, mas ele fala de uma mulher que passou 3.000 noites numa prisão, no cárcere israelense, e ela estava grávida. Então, tem muita violência, eles chegam ao caso de amarrar as mulheres nas camas durante o parto. Não sei para que isso, mas fazem isso. Né? Eles tiram, às vezes, as crianças, e essas crianças são doadas para casais israelenses que não podem ter filhos, a mulher não tem acesso ao filho. Então, são coisas, assim, extremamente violadoras, né? Violadoras, e tem muitas mulheres. Agora, recentemente, agora em novembro, teve um dia, né, internacional de luta contra mulheres presas. Então, olha, eu não tenho coisas muito boas, infelizmente, para falar, né? Assim, a história palestina é uma história cheia de sangue, assim, né? Cheia de luta, de resistência, mas muito sangue permeia essa história, e até agora, né? A gente não conseguiu ainda parar Israel, né? Eu sei que tem manifestações simbólicas e tudo mais, mas isso não freou Israel, não freou. Tem que ter boicote econômico, a gente tem que pegar na medula, tem que pressionar o governo a romper as relações, e por questões econômicas e tudo mais, essas coisas, interesses, essas relações não se rompem. É extremamente lamentável. E agora, né, um exemplo, né, como nem as questões simbólicas são permitidas. O Papa, ele fez, né, um presépio com Jesus sob um kefir, né? Sobre um kefir, um lenço palestino, que é esse aqui que eu trago. Eu não apareceu, né? Esse kefir aqui, que é o nosso lenço, né? Israel pediu para retirar. Israel pediu para retirar, gente. Entende? Então, nem simbolicamente a gente pode se manifestar. Né? Então, ele está condicionado a retirar. Por ser palestino, por ele fazer esse ato simbólico de solidariedade ao povo palestino diante desse genocídio de 430 dias, e por pressão, parece que ele, né, está tendo que retirar esse presépio, e inclusive retirar o menino Jesus como menino palestino. Então, muita violência. O Mahmoud Darwish, que é um poeta da resistência, já falecido, né? Logo na adolescência, ele leu um poema. Ele estava numa escola israelense, que a vila dele já tinha sido invadida, e eles falam para ele declamar um poema. E ele fala, acho que com 13 anos, de um poema que ele falava da tristeza de chegar na casa dele e ver outra criança dormindo na cama dele. Né? Ele falava sobre isso com 13 anos. Aí Israel fala assim, se você lê um outro poema transgressor, subversivo como esse, o seu pai vai ser impedido de trabalhar. Eles vão tirar a permissão do pai dele de trabalhar. E ele fala que esse fato marcou ele pro resto da vida. Né? Então, assim, nem simbolicamente você pode ser preso porque está manifestando, distribuindo um panfleto, por exemplo. Então, é muito difícil, assim. Eu não sei se eu posso voltar para a Palestina, já fui para a Palestina, mas, assim, eu vou ter que
fazer um trabalho na internet, tirar meu nome na internet, mudar meu nome, mas tem coisas que já estão fixas, né? Meus artigos sobre a Palestina, o livro que eu organizei sobre a Palestina. Se eles fizerem um check-up e falar assim, você luta pela Palestina, então você não vai entrar na Palestina. A gente tem que passar por Israel, por Tel Aviv. Né? E eles vão falar assim, você volta no primeiro avião que vai retornar para o Brasil. Isso já aconteceu com amigas minhas, como a Soraya Misley, né? Ela retornou, eles não deixaram ela entrar. Tá? E da última vez que eu fui, eu estava com, não sei, uns 27 anos, eu acho, e eu não tinha essa consciência, né? Mas no aeroporto, eles ficaram vigiando todas as minhas malas, eu fui vendo as pessoas irem embora, e eu fui ficando. Eu não tinha ninguém da minha família, eu estava sozinha, né? Eu ia pegar o avião na Europa, e fui ficando, não entendia muito bem, né? E aí teve até um momento que eu começo a mexer nas minhas coisas da mala para agilizar, né, a vigilância, né? Porque eu podia perder o avião. E eles falam assim, tipo, calma aí, você vai ficar muito tempo com a gente aí. Calma aí. Né? 27 anos, sozinha, por que eu estava viajando? Né? Então, assim, eles vasculham a ponta da caneta, tiram. Se você tiver com presentes embalados, eles abrem todos os presentes, né? Toda a minha mala. Aí, eles pedem para eu ser acompanhada por uma funcionária do aeroporto, eu ando uns 10 minutos, não sabia para onde eles estavam me levando, né? E eles falam, agora você vai tirar toda a sua roupa, né? Porque a gente vai vigiar o seu corpo. Bom, falo, né? Agora, se isso me acontecer, assim, eu vou fazer um escândalo voltando para o Brasil, né? Porque ninguém tem esse direito de vigiar meu corpo, de pedir para eu ficar nua e tal, né? É uma violação. E eu tenho o nome árabe, mas meu passaporte é brasileiro. Eu sou nascida no Brasil. Mas como eu carrego o nome árabe, né? E isso é o quê? Para que eu não retorne. É uma punição para que eu não retorne. Né? Eu tive um companheiro de luta também, ele ficou muito tempo esperando no aeroporto para entrar na Palestina. E aí ele fala com uma amiga, né? E ele fala em árabe, Hador Sharmuta, que tá falando assim, esses aqui são filhos da puta. Ele fala assim. Eles ouvem, eles entendem. Alguns entendem o árabe. Ainda mais expressões assim que geralmente a gente conhece, os xingamentos do outro povo a gente geralmente conhece. Agora ele está impedido 10 anos de entrar na Palestina. Porque ele falou isso. Então, eles tentam vencer a gente pelo cansaço, ou pela violência, ou pela punição, ou pela exposição dos nossos corpos. Então, quem está lá, foi uma coisa que a Samar Jaber, que é uma psiquiatra, ela falou, você pode resistir pela luta armada, você pode resistir pelo poema, e você pode resistir simplesmente ficando no território. Porque o tempo todo eles estão tentando fazer com que você saia, tentando te expulsar. Então, é muita luta, agora são 5h30 aqui, é muita luta, e eu espero que eu contribua para que vocês tenham essa sensibilidade pelo povo palestino, tenham essa leitura humana do povo palestino, que sofre desses males há 76 anos, né? Para que vocês duvidem do que a mídia hegemônica traz, né? Procurem saber do outro lado, conhecer o outro lado. Né? A gente também sofre aqui, o povo negro também sofre e é morto pelas armas de Israel que são compradas pelo Brasil. Os treinamentos militares também que são dados para as tropas de choque aqui no Brasil. A colonização indígena também, com a apropriação de terras indígenas, e a luta também que a gente tem que apoiar essa luta. Eles também estão na reivindicação de direito deles, reivindicação de água, de terra, de recursos. Então, essas lutas, elas nos conectam enquanto povos oprimidos. Nos conectam, né? Povo negro, povo indígena, mulher, pessoas LGBT que sofrem as violências do Estado. Eu falo, a Palestina não está tão distante, né? Porque a gente se encontra nessa luta, a gente se encontra na opressão, porque as opressões são semelhantes, mas a gente também se encontra na luta, a gente se encontra na resistência, a gente se encontra na solidariedade aos povos, né?
Então, a gente tem que se unir para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais livre, para que as pessoas sejam mais livres, e a educação, para mim, é fundamental nesse processo. A gente precisa desconstruir, a gente precisa ter uma visão crítica sobre o mundo, a gente precisa perguntar por que isso acontece, saber um pouco, por isso a história é fundamental, né? E lutar pelos nossos direitos, desde dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, reivindicar aquilo que é teu e que você tem direito. É isso. Obrigada. Jean, muito obrigado pela fala. Nossa, eu acho que quando a gente pensou, né, em alguma coisa para iniciar e apareceu a oportunidade de ser o assunto sobre Palestina, a gente não imaginava a gente imaginava que seria muito bom, sabe? Tipo assim, vai ser bom, mas a gente não imaginava que seria, tipo, tão bom. Que isso. Eu que agradeço. Então, agradeço às alunas também, aos alunos. E assim como a gente tenta ter uma abordagem bem decolonial de aula, a gente também tenta ter uma abordagem bem técnica e profunda de aula, sabe? A gente não ensina musiquinha, a gente não ensina macetezinho, né? A gente não faz piada sexista, sabe? Típico daquele mundo de cursinho dos anos 2000, dos anos 90. Fundamental, Então, Thiago, fundamental. é um tipo de abordagem que vai muito a ver com a gente, sabe? E eu, da minha parte, quero te agradecer demais. Acho que o Edir também vai ter uma fala para ti. Assim, incrível, de verdade, Jean. De verdade, cara. Obrigada. Edir, meu mano, o que você achou da nossa convidada? Basta, né, cara? Eu tô sem palavras aqui, olha, foi realmente muito, muito impactante. A gente precisa, né, de um momento como esse para sair transformado, né, transformado no sentido da gente estar mais pronto para enfrentar, né, os desafios aí que estão colocados, com tantas injustiças, com tantas violências acontecendo, a gente tem que se posicionar. Sim, e eu acho muito, muito importante que a gente possa, né, ter esses momentos. Espero que a gente possa repetir, inclusive, se não for abusar da tua no outro momento, sim. Foi sensacional. Muito obrigado. Eu agradeço. É uma oportunidade também para mim fazer essa brecha nesse muro, né? A gente faz esses trabalhos. Eu sei que abarca poucas pessoas, mas é muito significativo. É isso mesmo que o Edir falou também, de transformação. Então, se eu plantei a semente para que as pessoas olhem a questão palestina quando vê nas redes sociais, quando vê na internet, ou vê na televisão, e tem um clique diferente da visão, da percepção e da tomada de consciência sobre isso, pronto, eu já fico muito feliz, eu já fico muito satisfeita. Eu acho que é isso, porque é um processo de conscientização da Palestina, porque, assim, quando a gente tem esse processo de conscientização da luta das pessoas e dos seus direitos, não importa quem seja, é um ser humano. Não importa se é na África, não importa se é na Palestina, no Oriente Médio, na América Latina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Campo Grande. A gente olha para as pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada, né? E a gente se humaniza, né? Porque a gente vê no outro um ser humano que, por que eu tenho, por que eu posso e o outro não? O que aconteceu nesse meio de campo? E ver essas condições sociais, as condições políticas, as condições econômicas, sair do âmbito individual, da meritocracia, da individualização, da responsabilização só da pessoa pelo aquilo que acontece com ela. Tem uma história aí, tá? Como tem uma história do Hamas, como tem uma história das pessoas que foram presas, das pessoas que foram oprimidas. Agora está aí o filme Ainda Estou Aqui, também falando sobre a ditadura, que é um filme extremamente importante. E eu acho que a gente tem que seguir mesmo, transformando consciências e, por si, transformando, como consequência, transformando nossas práticas, transformando nossas atitudes e transformando nossa forma de ver o mundo. Obrigado, Jean. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Um abraço, Palestina livre. Fala alguma coisa, atrapalha. Jean, como é que, não sei, como é que você diria tchau para a gente como uma pessoa palestina falaria? Massalama. Massalama.
que é que vocês sigam em paz. Então, uma salama para você também, Jean. Tá bom? Shukran. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, Até tchau. mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Jean. Valeu Tchau. demais. Valeu. Tchau, tchau.